Carta do apóstolo Paulo a Filemon, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e à nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça dou, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado, pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, mas não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanimo o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, agora na carta de Filemon, lembrando da semana passada algumas coisas para os irmãos, agora nós temos a história de um homem rico de destaque na cidade de Colossos, cuja igreja funcionava na sua casa. E a igreja da sua casa tinha por pastor agora seu próprio filho de nome Arquipo. E a história de Filemon, ela se dá numa situação aonde a carta a Filemon, aliás, numa situação aonde o apóstolo Paulo, ele recomenda um escravo que tinha fugido da casa de Filemon, o escravo de nome Onésimo. O apóstolo Paulo recomenda agora que Filemon receba Onésimo novamente em sua casa. Só para os irmãos lembrarem da semana passada, a lei romana daquela época, ela permitia que o escravo fujão, ele fosse marcado com ferro,
com as iniciais, digamos, com F bem grande de fujão, e ele permitia que ele apanhasse, inclusive que ele fosse morto pelo seu Senhor, como pena por causa da sua fuga. E a história se dá devido a um escravo de Filemon, de nome Onésimo, que foge e vai para Roma, e em Roma, Onésimo vai à casa do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo estava na prisão em Roma, mas a prisão do apóstolo Paulo em Roma era domiciliar. Na sua casa ele tinha liberdade para pregar. E Onésimo provavelmente participa de uma dessas reuniões na casa do apóstolo Paulo, e lá ele aceita Jesus. Agora o apóstolo Paulo, ele dá uma lição de crente, porque o apóstolo Paulo, ele agora manda uma carta para Filemon, lá na cidade de Colossos, exalta Filemon, lembra Filemon das suas características, do seu amor, da sua caridade, da sua hospitalidade, e o apóstolo Paulo pede para que ele receba de volta Onésimo, não como escravo fujão, mas agora como irmão em Cristo Jesus. E é tão interessante porque, da maneira como nós lemos a carta a Filemon, da maneira como está escrita, nós deduzimos que Onésimo, quando fugiu da casa de Filemon, ele deve ter subtraído alguma coisa, ele deve ter furtado alguma coisa da casa de Filemon, e provavelmente para a sua sobrevivência em Roma, para a sua viagem. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Filemon, ele diz: olha, se ele ainda deve alguma coisa a você, coloque na minha conta, não é? Porque se alguém tiver que pagar, eu pago para dizer que você, que nem ele nem você deve nada. Ou seja, receba Filemon receba Onésimo sem mágoa, receba Onésimo, agora perdoe a sua dívida e trate ele na sua casa, não apenas como escravo, mas também como irmão em Cristo Jesus. É interessante isso, que a gente vê a mudança de comportamento. O escravo, que era tratado como escravo na casa onde a igreja se reunia, agora recomendado pelo apóstolo Paulo para que fosse tratado na casa onde ele se reunia, mas também como irmão em Cristo Jesus. E semana passada eu lembrei aos irmãos as mudanças que só o Evangelho pode fazer na nossa vida. Essa é uma das mudanças. Quando Onésimo saiu da casa de Filemon, ele era tratado como escravo. E agora ele retorna à casa de Filemon, e o apóstolo Paulo recomenda para que ele fosse tratado como um irmão em Cristo Jesus. Queridos, mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições que nós podemos tirar dessa carta. A carta a Filemon é uma carta muito rica. Nós podemos avaliar, por exemplo, se eu for caminhando aqui versículo a versículo, tem muita coisa que a gente precisa, que a gente pode aprender. Por exemplo, eu estava hoje à tarde lembrando, pensando, refletindo um pouco sobre a carta a Filemon. E é interessante como a consciência do apóstolo Paulo, porque ele chega a dizer assim, torna a recebê-lo como ao meu coração. E ele diz: eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Aí ele diz: mas nada quis fazer sem o teu parecer. Ou seja, eu queria conservar Onésimo comigo, para ele me servir, porque ele me é útil. Ele aceitou Jesus, ele é uma nova criatura, mas ele tem uma pendência com você ainda. Ele precisa voltar, ou seja, não é porque aceitou Jesus que vai descumprir a lei. A lei manda que o escravo volte à casa do seu senhor para ser punido. Por lei, ele deveria voltar, ele deveria ser entregue a Filemon para ser punido. E o apóstolo Paulo, você observa que ele agora fala no sentido espiritual. Eu queria que ele ficasse comigo, mas ele precisa voltar para se reconciliar com o Senhor dele. Isso aqui fala ao nosso coração uma coisa interessante. As mágoas do passado que muitos de nós alimentamos em nosso coração. Muitos de nós temos mágoas, temos coisas que a gente guarda no coração e a gente não quer se libertar delas, a gente reluta
Aquela pessoa fez mal para mim, me maltratou, em outra época me humilhou. Ora, irmão, se eu fosse tratar, eu particularmente, Mário Sérgio, lidar com mágoa para não ser mais crente, eu não estaria aqui falando para vocês. Na própria igreja, eu já fui tão discriminado que se eu guardasse mágoa no coração, nem estaria mais aqui falando, nem queria saber de vocês. Mas eu passei por situações onde tomaram o microfone da minha mão, já contei para vocês, porque julgaram minha roupa feia. Olha, que roupa feia a roupa desse menino, ninguém sabe nem quem é o pai dele, ele não vai cantar aqui. E tomaram o microfone e não me deixaram cantar. E aquilo doeu no meu coração, causou uma ferida, sarou. Mas deixa a marca, não é? Deixa aquela marca. Mas aquela pessoa que tomou o microfone, eu perdoei, em nome de Jesus. A pessoa que fez mal para a Thaisa, não é que eu contei testemunho para os irmãos aqui outro dia, e fez tanto mal que tem marca ainda hoje, mas eu também perdoei. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu mandei o Onésimo de volta para que ele se reconcilie, porque com mágoa ninguém vai entrar no céu. Já pensou nisso? Com mágoa ninguém vai entrar, com rancor ninguém vai entrar. Tem um corinho que diz, só entra lavado e remido no sangue de Jesus. Só entra lavado, se não for lavado, se não for uma nova criatura, não entra. Então nós estamos sendo convidados por Deus a desarmarmos um pouco. Desarma a sua reação, o seu ataque, não é, irmãos? E deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em seu coração. Agora, tem outras coisas que nós podemos aprender aqui. Semana passada eu falei que o apóstolo Paulo, ele elogiou, ele não perdeu a oportunidade de elogiar Filemon. Ele não disse assim, Filemon, você vai bater em Onésimo agora, vai matar Onésimo. Não, ele foi lá e elogiou, e tratou como servo de Deus. Exaltou as qualidades. E eu disse aos irmãos que quando nós olhamos para o irmão em Cristo, nós temos que lembrar de exaltar as qualidades daquele irmão. Lembra que eu falei do nordestino? Falei de mim, falei de nós, lá de nós. E eu disse assim, lá o nordestino tem mania de olhar para a cara do outro e dizer, aquele lá é o Everton, aquele que no passado fez isso, que é feio, que é assim, que é aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O crente tem que olhar de forma diferente. Não, o Everton, ele tem as qualidades boas dele, é um servo fiel. Pode falar com ele, que ele tem uma palavra de Deus para falar ao seu coração. Às vezes a pessoa não é bem aparentada, mas quando abre a boca para louvar, a glória de Deus cai. E quando vai pregar, Deus derrama poder sobre a igreja. E o apóstolo Paulo nos dá um exemplo, porque ele, quando dirige a Filemon, ele exalta as qualidades de Filemon. Por exemplo, versículo 7 ele diz, tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos irmãos foi reanimado. Ou seja, por sua causa. Você imagina, Filemon abriu a casa dele para que a igreja se reunisse na casa dele. A igreja de Colossos estava se reunindo na casa de Filemon. Ou seja, por causa do amor de Filemon, o coração dos irmãos foi reanimado. Não é que o apóstolo Paulo não perdeu a oportunidade de elogiar, de ser sincero. E aí eu disse aos irmãos, eu disse, irmão, nós temos Jesus na nossa vida, então nós não podemos esquecer isso. Amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma, coração, entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Olhar para o irmão com o olhar de Cristo. Sabe como é que olha para o olhar de Cristo? Imagine aí se Jesus fosse olhar para a gente, e se Jesus fosse julgar a gente pelos nossos defeitos. Você imagina, uma grande lição que eu tive do meu primeiro pastor, quando foi levado a uma reunião, estavam brigando, se batizava ou não batizava determinado tipo, pessoas que tinham determinadas características. Ele foi ao microfone e disse assim, engraçado, vocês é uma luta tão grande, uma faz tanta questão de batizar, de dar um banho no tanque numa pessoa, aí Jesus vem do céu e batiza no Espírito Santo. A mesma pessoa. Aí ele diz, qual é o mais importante? O batismo de vocês ou de Jesus? Calou todo mundo, deu uma lição em todo mundo. É como se fosse a lição para a gente. O que nós estamos, o que está vindo em nosso coração quando a gente olha para o irmão em Cristo que serve a Deus conosco na igreja. Agora, tem outras coisas.
é que o apóstolo Paulo também, semelhante a João, porque nós estudamos a carta de João anteriormente, ele mostra a importância da humildade. O apóstolo Paulo tinha autoridade, por exemplo, para ele mandar em João. Ele poderia chegar lá e dar uma carteirada em João. Ó, João, eu sou apóstolo, eleito por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele exaltou a sua autoridade, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, porque depois da primeira carta ficaram questionando a autoridade apostólica dele lá em Corinto. Aí a Bíblia diz que em 2 Coríntios, um dos objetivos era mostrar que ele tinha autoridade apostólica. Aí ele chega e diz: eu sou apóstolo eleito por Jesus Cristo. E eu tive um encontro com Jesus Cristo que vocês não tiveram. E eu sou apóstolo. Jesus Cristo, quando mandou o servo de Deus lá onde eu estava, ele disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vocês não passaram por essa experiência, mas eu passei. Mas agora, quando o apóstolo Paulo se dirige a Filemon, é interessante que ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não se apresenta nem como apóstolo, ele diz: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Eu estou na prisão por amor ao Evangelho. Ou seja, eu não tenho condições de estar lhe pedindo nada. Ele estava condenado, estava aprisionado, estava numa prisão domiciliar, mas estava ali, digamos, com privação de liberdade, não podia sair, apesar de ter liberdade para pregar a palavra. Mas ele não podia sair de lá, estava oficialmente condenado. Se apresenta como prisioneiro, não como apóstolo. Se você olha o versículo de número 10, ele diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ou seja, eu sou prisioneiro. E você observa um gesto assim de humilhação. Eu te peço pelo meu filho Onésimo. Se você prestar atenção, o gesto do apóstolo Paulo, no versículo de número 12, ele vai dizer assim, ó: e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Ou seja, eu estou intimamente ligado por ele. Você já viu quando você precisa de algo, que você sabe que alguém pode lhe ajudar? Não é que você, quem é pai e mãe aqui já passou por isso. Já teve que interceder alguma vez pelo filho, pela família, em alguma situação. Em alguma situação teve que se humilhar, e você chega lá pedindo, humilhado. Você chega quebrantado, com o coração moído. É como se fosse o apóstolo Paulo se dirigindo a Filemon. Você sabia que o apóstolo Paulo tinha autoridade para mandar em Filemon? Ele tinha autoridade porque Filemon aceitou Jesus na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, lá na cidade de Éfeso. Filemon era discípulo do apóstolo Paulo. Você vê como Deus prepara as coisas. Aí Deus pega o escravo fujão Filemon e coloca nas mãos do apóstolo Paulo. E agora a situação inverte. O apóstolo Paulo não podia mandar em Filemon, mas ele manda a carta e diz assim, ó: você recebe Onésimo como ao meu coração. Ou seja, ele se humilha diante dele, se parece, mostra humilde. E você observa no versículo 8, 9, que ele vai pedir favor. Ele diz assim: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: eu posso te mandar. Eu tenho autoridade para mandar em você. É o que ele está dizendo no versículo 8. Mas no 9 ele diz assim: todavia, peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, que agora também sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho autoridade para mandar, mas eu estou pedindo pelo amor de Deus. Quem está pedindo é um velho que agora está preso. Ou seja, que autoridade tem? Não é preso e privado de algumas coisas que é peculiar à juventude. Mas agora ele está demonstrando o quê? Humildade. Aplicando a nossa vida. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Quebrar a soberba da nossa vida. Pastor, tem alguém soberbo aqui que o senhor sabe? Não sei, mas a palavra de Deus fala a todos nós. A palavra de Deus fala para quem fala e para quem ouve. Quebrar a soberba. E lembre-se que a soberba não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem no banco. Tem a ver com a sua transformação pelo Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que são soberbos, são altivos. Não é, irmãos? Ele faz questão de não cumprir
ordem de ninguém, de não entrar em acordo com ninguém. Se é para ficar em pé, eu fico sentado. Se é para ficar sentado, eu fico em pé e ando, para mostrar que eu faço do meu jeito. Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, não faça isso. Isso é sacrifício de tolo. Isso não vai levar a lugar nenhum, meu irmão. Sacrifício de tolo. E parecia que eu estava por baixo e a turma por cima. Porque enquanto eu estava na igreja, orando, dando glória a Deus e aleluia, a turma estava lá, não é, no carnaval, dançando, pulando, se divertindo. E tem muita gente se iludindo com isso. Aí eu lembro quando eu fui tirar as fotos do casamento. Pensa no homem desinibido, Manzenita, para tirar foto de casamento, fazer pose. E eu lembro quando eu estava lá tirando foto de casamento, eu e Thaísa desenrolada. Já viu? Ela não foi do casamento, foi da gestação, não é? Que a mulher inventa de tudo, foto da gestação. E eu tive que ir lá para essas fotos. Nem eu estava grávida, era ela, mas eu tive que ir para as fotos. E eu lembro quando a gente estava lá na foto, Everton tirou as fotos sábado, do casamento dele. Foi domingo de manhã, um frio danado, mas foi lá. Mas foi uma bênção, não é? Eu já vi algumas fotos. Ficou bonito. Mas olha só, irmãos, eu lembro quando a gente estava naquela sessão de fotos lendária, apareceu um cidadão com cabeludo, feio, desfigurado. Os fotógrafos correram para esconder a câmera, não foi? Deixaram a gente lá, correram para esconder a câmera, causou um alvoroço, e aquele rapaz chegou perto de mim e disse assim, você lembra de mim? Aí eu disse assim, não. Ele disse assim, eu sou fulano, rapaz, mais conhecido como Burrão, lembra? Aí eu disse, o Burrão, pensei que era um sabidão, porque foi um dos homens que mais jogou praga em mim, que disse que eu não ia dar em nada. Enquanto estava nos carnavais, enquanto estava, né, irmão, na folia, dizia que eu não ia dar em nada. Mas eu estava lá como um servo de Deus, aguardando a chegada do meu filho, feliz com a minha esposa gestante, bem desinibido para tirar foto. Aí ele estava lá, quando chegou, com aquela cara feia, sujo, desarrumado, correu todo mundo. Aí eu disse, rapaz, que bom lhe ver. Aí ele disse assim, mas aí tu não tem R$1 para comprar um negócio aí? Eu falei, não tenho. Aí ele falou, então tá bom, eu vou sair, vou ver se eu pego um besta por aí. E saiu todo faceiro, depois voltaram com a câmera, não é, irmãos? E o Mário Sérgio lá, no passo do gado, servindo a Jesus, fazendo as coisas certas, não é, irmão? E o crente tem que ser assim. O crente tem que abrir mão das coisas do mundo. Por exemplo, a soberba, a prepotência, a falta de humildade é coisa de quem não tem Jesus no coração. E a gente precisa ser curado disso, irmão. Precisa. O pastor está batendo em alguém? Não, o pastor está mostrando o exemplo da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu podia mandar o que te convém, mas eu te peço por caridade. Eu sou apenas Paulo, o velho Paulo, agora preso em prisões, não é? Recebe Onésimo como ao meu coração, rapaz. Ou seja, ele aparece se humilhando, não é, irmão? Dá em que eu querer pisar em alguém? Toda sinceridade, dá em que? Não dá em nada, meu irmão, não dá em nada, não é? Ainda tem pessoas, estou dizendo diretamente para ninguém, não é? Novamente eu digo isso, estou ensinando a Bíblia, e a Bíblia diz, se há alguma falta de humildade, se há alguma prepotência, se há alguma soberba, liberte-se disso, porque isso não provém de Deus. Agora pega o exemplo de Jesus Cristo, que sendo Deus, abriu mão da forma de Deus, para vir ao mundo, morrer na cruz do Calvário, ser humilhado, ser pisoteado por nós. Tem mais exemplo de humildade do que essa? E você imagina, enquanto acusavam injustamente, ele ficou calado. Não se ouviu sair uma palavra da sua boca por amor à nossa vida. Ele podia ter aberto a boca, ter dado uma lição de moral em todo mundo e ter saído dali por cima. Mas não, ele tinha que morrer por nós. E se Jesus deu exemplo de humildade, por que a gente não pode ser humilde? Você lembra a história daquela mulher que trancava a igreja? Uma igreja que eu dirigi, tinha uma mulher que trancava a igreja.
Ela não deixava, a pior secretária de igreja que eu já vi na minha vida. Chegava alguém com uma carta, se ela não gostasse da letra, ela mandava voltar. Mas um dia Jesus me permitiu dar uma lição nela. Quando aqueles 2 rapazes vieram, depois de um culto de Santa Ceia abençoado, pediram para se reconciliar com Jesus no final do culto. Pastor, o que vocês fizeram de errado? Não fizemos nada, só deixamos de vir para a igreja. Não bebemos, não fumamos, não fomos para baile, não chamamos palavrão, não roubamos ninguém, não mentimos. A gente só deixou de vir para a igreja, mas hoje voltamos. Quando é que a gente vai poder participar da ceia? Disse agora. Escandalizou aquela mulher, quase ela deu um infarto. Agora. E eu disse para ela, minha irmã, eu vou falar uma coisa para a senhora e para todos quantos querem ouvir. Quando esses rapazes deixaram de vir para a igreja, o inferno não colocou eles em disciplina e disse assim, vai ficar 6 meses se purificando de Jesus antes de entrar no inferno. Disseram isso não. O Satanás abriu os braços, bem-vindo ao inferno. E nós que somos representantes de Cristo, representantes da salvação, nós vamos pegar 2 rapazes que deixaram de vir para a igreja, não fizeram nada de errado, querem se reconciliar, e se Jesus voltar hoje, eles não vão para o céu. E como será a gente olhar para eles no céu e dizer assim, meu Deus, vieram para o céu e eu não quis servir a Santa Ceia para eles. Vocês estão entendendo, irmãos? Descer muitas vezes é necessário, né? Tem um hino que diz que para subir é necessário descer. Para ganhar, às vezes, é necessário perder, meu irmão. Tira o sentimento de orgulho do coração. Eu sou o máximo, você não é nada, você é servo. Você está aqui para servir. Quem é aqui alguma coisa é o nosso Senhor e Salvador, que um dia vai voltar e pelo seu poder e glória, a gravidade não vai nos segurar nessa terra. Nós vamos morar no céu, meu irmão, pelo poder dele. Ele podia dizer, está tudo condenado, porque peca todo dia. Mas não, todo dia ele nos lembra. Um dia a trombeta vai soar e vocês vão para a eternidade. Aleluia. Nós vamos para a eternidade, irmão. Glória a Deus por isso. Quer ver uma coisa mais, ó? O apóstolo Paulo também, ele não perdeu a oportunidade de ser um pacificador. Se você olhar do versículo 7 ao versículo de número 16, você vai ver que é um apelo do apóstolo Paulo para que Filemão recebesse Onésimo. Se você ler esses versículos aí, você vai ver que é um grande apelo. E desse apelo do apóstolo Paulo, a gente vai começar a ver alguns argumentos de pacificador que foi usado pelo apóstolo Paulo. Alguns até eu já falei. Primeiro, irmãos, ele começou a lembrar Filemão da sua reputação. Às vezes a gente precisa lembrar de quem nós somos. A gente precisa ser lembrado de quem nós somos. A gente precisa ser lembrado da nossa condição. Sabe o que você é? Você era. E o que você era está no passado, no tempo passado. Sabe o que você é agora? Um servo de Deus. Agora você é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Agora você é um pacificador. Você vê quando o apóstolo Paulo começa a falar de Filemão, ele começa a lembrar Filemão da reputação dele. Aí ele diz assim, olha Filemão, ouvindo a tua caridade e fé, está lá no versículo de número 5. Sabe o que eu escuto de você? Sabe quem é você? Um homem que tem amor no coração e que tem fé. Sabe o que é que o outro lado quer lembrar da gente? O nosso lado ruim. Sabe por que a gente ora em voz alta? Vou dizer a vocês, sabe por que a gente ora em voz alta? Vou lembrar os irmãos. Eu não sei se já aconteceu com vocês, não é só comigo que acontece. Às vezes quando eu dobro os joelhos e fico calado, começa a vir na minha cabeça quem eu era. Começa a vir na minha cabeça o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, o que eu deveria ter feito, o que eu deveria ter falado, o que eu não deveria ter falado. Aí tem hora que a gente precisa gritar. É nessa hora que a gente precisa começar a pronunciar palavras. O inimigo não sabe o que a gente pensa, mas ele fica tentando ali, irmão, toda hora lembrar quem você era, para ver se você passa a ser de novo. Irmão, da lama a gente já foi retirado. Não queira voltar para a lama outra vez.
Porque se Jesus quisesse ver a gente na lama outra vez, ele não teria nos revestido de vestes brancas. Porque muitos de nós não valia nada. Agora o povo olha a gente andando na rua e diz assim: olha aquele, não é aquele que bebia? Não é aquele que era o terror? Agora está lá andando com a Bíblia na mão, servo de Deus. Aí o inimigo fica tentando lembrar que é para ver se você volta a ser. Mas se o inimigo está tentando fazer com que alguém volte a ser essa noite, ele está queimado, amarrado, derrotado, em nome de Jesus. Você não era não, o que era já passou, meu irmão. Você é lavado, remido, uma nova criatura na presença do Senhor Jesus. Guarde isso no seu coração. Parece que Deus está falando comigo agora. Parece que está mostrando alguém que estava sendo tentado aqui a voltar a ser o que era antes. Está queimado. Você não vai voltar a ser o que era antes. Jesus já te salvou. Ele já te tirou de lá, te resgatou. E você agora vai morar no céu em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai morar no céu. Toda a festa que o inferno estava preparando para receber alguém foi a falência agora. Pelo poder que há no nosso Deus. Não haverá vergonha, não haverá prisão, não haverá contenda, porque Deus esta noite está mudando o curso das águas, e Ele está tirando pessoas de lá outra vez, para mais. Aleluia! Há poder nesta palavra, meu irmão, há poder nesta palavra. Deus está aqui esta noite mudando o curso de pessoas. A linguagem que foi usada pelo apóstolo Paulo não foi a linguagem do homem, foi a linguagem do amor. Você observa, em vez da autoridade apostólica, para mandar, ele mesmo diz: eu poderia mandar o que te convém, mas eu te peço por caridade, rapaz. Agora nós somos irmãos em Cristo. Irmão em Cristo age, meu irmão, age assim, ó, com a cabeça no lugar. Não existe essa história: segura minha mão, segura minha mão. Já viu isso, Cristiano? Segura minha mão, que ela não é crente. Vai te converter, rapaz. Se tua mão não é crente, é porque você não se converteu ainda. Né? Um dia chamei um rapaz para pregar e ficou com essa arrumação: me segura, senão eu vou lá. Me segura, senão eu vou lá. Me segura. Aí eu disse atrás dele: está amarrado em nome de Jesus. Aí ele parou com aquela palhaçada. Não é, irmão? Porque ninguém que tem Deus precisa ser segurado, não. Ele tem o Espírito Santo na vida. Ele age de maneira consciente. A linguagem agora é a linguagem do amor. Não é a linguagem da desordem. Não é a linguagem, não é do que o mundo coloca no coração. O mundo é assim: vamos fazer, pronto, fez, pô, acabou. Agora vamos ver o que vai dar. Crente não é assim, não. Crente sabe como agir. E a Bíblia diz, portanto, ó, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que façamos para a glória do nosso Deus. A palavra que eu vou pronunciar é para a glória de Deus? Se não for, não pronuncia. A atitude que eu vou tomar é para a glória de Deus? Se não for, não tome atitude. Não é o mau costume que eu tenho, é para a glória de Deus? Se não for, pare. Pare. Você agora é uma nova criatura. Agir com a cabeça. O apóstolo Paulo, ele sabia, ele podia dar ordem. Mas ele sabe que se ele desse ordem, não ia ficar um negócio bem feito. Ele precisou lembrar a Filemão: Filemão, você é crente, eu também sou. Vamos fazer as coisas como convém fazer os crentes. Convém fazer assim. Pronto. Como crente. Né, irmãos? Convém fazer como crente. E acontece, Deus abençoa. Você observa, a gente pode traçar, irmãos. Você observa que a gente pode... O apóstolo Paulo, ele usou coisa de crente. Para mexer com o coração de Filemão, ele lembrou a Filemão que Onésimo agora era crente. Pronto. Quer exemplo maior de amor com esse? Ele agora é crente. Ele aceitou Jesus, rapaz. Se ele aceitou Jesus, ele tem que ser tratado como crente. Aí você vai ver, olha a trajetória. Eu anotei aqui algumas coisas da trajetória de Onésimo. Na casa de Filemão, Onésimo foi extremamente desonesto. Fugiu da casa do seu senhor, subtraiu alguma coisa da casa dele. Mas em Roma, não era uma cidade onde tinha muitas tentações, muitos atrativos, e dominada por escravos, onde ele podia estar ali
envolvido, digamos, para praticar coisas erradas e viver, não é, irmãos? Viver como uma pessoa errada, escondida. Thaisa, tu lembra lá naquela congregação em Natal, que eu fui pregar uma vez e eu disse assim: irmão, se você fez alguma coisa errada, volte e se arrependa. Foi, que eu não quero dizer o nome da igreja. Volte e se arrependa. Eu pregando, dizendo: volta lá, rapaz, se arrependa do que você fez, conserte. Não carregue a culpa. Peça perdão a Jesus e a quem você tem que pedir. E tinha um homem naquela igreja que era condenado pela justiça e desfigurou o rosto, mexeu com a aparência e vivia escondido. Depois daquela mensagem, ele foi lá e se entregou à justiça. E a esposa ligou para mim, uma semana depois, irmã Maria, pensa numa ligação constrangedora: você acabou com a minha vida. Lembra aquela ligação? Você acabou com a minha vida. Por causa de vocês, meu marido foi lá e se entregou na cadeia, onde ele era condenado. E por sua causa agora minha família vai sofrer. E por sua causa agora meus filhos vão sofrer. E falou muita coisa que quando ela acabou, eu fiquei com aquele negócio no coração. Mas orei e disse: Senhor, eu não mandei aquele homem fazer nada, só preguei a palavra. E eu preguei conforme está escrito na palavra, não inventei nada. E foi a mensagem daquela noite. E passaram-se 6 meses, quando eu recebi novamente a ligação daquela mulher chorando e dizendo assim: irmão Mário Sérgio, eu queria lhe pedir perdão. Porque naquele dia eu liguei e fui deselegante, fiz isso, porque meu marido foi lá e se entregou à justiça. Mas foi a melhor coisa que ele fez, hoje eu reconheço. Porque lá dentro da prisão, eles comportados, chorando como crente, clamando o nome do Senhor Jesus, condenado e agora com um agravo na pena, e agora com alguma coisa para aumentar a pena dele, porque ele estava escondido, fugiu, omitiu, usou de falsidade ideológica, mudou a identidade, enganou pessoas. Ele devia ficar mais tempo preso. Mas sabe o que aconteceu? De repente, ele estava num culto na prisão. Quando chega a mensagem do diretor, que queria falar com ele, e disse assim: olhe, eu não sei o que aconteceu, mas a justiça tomou a decisão que você vai cumprir toda a sua pena em liberdade. E ela disse: para a glória de Deus, o meu marido está em casa, de cabeça erguida, com o coração limpo e testemunhando para todo mundo. Vale a pena ser crente em Jesus. Vale a pena andar segundo a palavra de Deus. A palavra, irmão, se não tiver mudança de vida, não tem evangelho. É a palavra de Deus, é o que está sendo ensinado hoje. Você observa, aí Filemão estava lá em Roma querendo se esconder. Mas onde ele foi, para onde ele foi? Aonde o Espírito Santo de Deus levou Onésimo. Levou Onésimo para a casa do apóstolo Paulo. Ouviu, se converteu. Na prisão foi ajudar o apóstolo Paulo. Agora foi ser obreiro na casa do apóstolo Paulo. Na prisão do apóstolo Paulo. E agora, pela misericórdia de Deus, retorna ao seu Senhor. Sabe como? Convertido, livre do pecado. E agora retorna, não para ser condenado, mas para receber o tratamento de irmão em Cristo Jesus. E viver com a consciência limpa. Olha que coisa bonita, né, irmãos? Você observa que o apóstolo Paulo usou o argumento da mudança de vida na vida de Onésimo. Ele vai dizer no versículo 11: o qual no outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e te tornarei a enviar. Aí ele diz: agora recebe. O versículo 13 diz: eu bem o quisera conservar comigo. Versículo de número 15, ele vai dizer assim, lá no versículo 14: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntariado. Porque Onésimo agora é crente, rapaz, e tem uma providência de Deus. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor.
Ou seja, receba Onésimo agora como seu irmão, na fé e na colher. Receba das duas maneiras. Usa o argumento da mudança, não é, irmão? E também o argumento do profundo afeto que deve haver. Recebe como quem recebe o meu próprio coração. E aí eu vou terminar para lembrar os irmãos do poder do Evangelho. Mais uma vez, que o poder do Evangelho, ele deve ter primazia em nosso coração de algumas formas. Primeiro, irmãos, não existem pessoas mais importantes do que outras diante de Jesus Cristo. Olha o versículo 17, o que é que ele diz? Ele diz assim: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. O apóstolo Paulo dizendo a Filemão: se você tem a mim como companheiro, tenha também Onésimo, porque ele aceitou o mesmo Jesus que eu aceitei. Sabe qual a diferença entre eu e qualquer irmão que tem aqui? É porque eu tenho uma responsabilidade a mais, e você cobrado um dia por ela, mas o meu nome está escrito no mesmo livro da vida que o seu também está. Não tem um livro só com o meu nome, não, é o mesmo livro. O céu para onde eu vou é o mesmo céu. Não tem um céu separado para mim e outro para você, não. Da mesma maneira que você aceitou Jesus, eu também aceitei. Minha esposa também aceitou. Meu filho também aceitou, porque filho de pastor não é neto de Deus. Porque irmão de crente não é primo de Jesus. Todo mundo tem que passar pelo mesmo procedimento. Alguém diz assim: pastor, alguma vez o senhor foi discipulado? 4 cursos bíblicos de discipulado, que me irritou. Terminava, irmão, assim, o primeiro curso, aí cheguei lá no pastor: pastor, deve concluir o primeiro curso. Aí ele dizia assim: mas você é tão pequenininho que eu queria ser obreiro da igreja. É tão pequenininho, vai fazer de novo. Aí eu fui de novo, sentei lá, ouvi as mesmas lições de novo. Quando acabei as mesmas lições, voltei lá: pastor, eu concluí o curso bíblico. Mas é tão pequenininho, meu filho. Vá lá fazer de novo. Eu já fui meio arretado. E na quarta vez, eu faço de novo, eu fui de novo. Quando cheguei a quarta vez, que eu olhei para ele, pronto para brigar com o pastor, aí ele disse: pronto, filho, você está preparado agora. Né? Parece que Deus falou no coração dele. Pastor Mário teve que passar pelo curso de discipulado? Teve, irmãos. Todos nós somos iguais. Você imagina, né? A primeira coisa que ele precisa entender são coisas que o Evangelho acrescenta na nossa vida. Eu dou a paz do Senhor para o irmão da igreja, como eu dou para minha esposa, para o meu companheiro que está aqui do meu lado, orando por mim, enquanto eu falo. Do mesmo jeito que eu abraço o irmão Elimar e beijo a cabeça dele, tenho liberdade para pedir oração, conversar. Eu chego e faço isso com qualquer pessoa. Porque é o Evangelho que proporciona isso, deixa a gente igual. O Evangelho nos dá título como sinônimo de responsabilidade. Mas em termos de igualdade, irmãos, não existe o preferido de Jesus. Não existe. Tem pessoas que acham que existe, né? Sou o preferido de Deus. Quando eu falo, as coisas acontecem. Tire isso da sua cabeça. As coisas só acontecem porque Deus tem misericórdia da igreja, meu irmão. Tem gente orando lá para Deus falar com eles, né? Tem gente pedindo: Deus fala comigo. Aí Deus sabe do coração do povo, aí usa as pessoas. Uma vez eu disse: tem pessoas que pensam que traz o Espírito Santo dentro de uma mala e chega aqui, abre. Que conversa é essa, rapaz? O Espírito Santo não está dentro de mala, ele está passeando no meio da igreja com liberdade, sondando os corações. Assim, eu vou terminar no horário. Porque nós precisamos aprender a nos identificar com a diferença das pessoas. Precisa, irmão. Uma vez eu disse assim ao irmão: irmão, me ajuda a cuidar daquele irmão. Me ajuda a cuidar dele. Ele não pode vir para o discipulado, para o curso bíblico na igreja. Eu preciso que alguém cuide dele em particular. Aqui tem vários irmãos que são discipuladores. Quando a gente dá a missão, ele vai lá e cumpre. Mas o irmão disse: pastor, eu não posso chegar perto daquele irmão, porque ele tem um mau hálito terrível. Eu disse: rapaz, faz o seguinte, quando ele falar, você olha para o outro lado. Desvia o nariz. Verdade. Irmão, a gente precisa, olha, por amor a Jesus Cristo,
Você já pensou se Jesus desprezasse a gente por causa do mau hálito? Você lembra que eu falei para vocês que um dia eu cheguei na frente do conjunto dos novos convertidos? Heloísa, cadê a Heloísa? Está lá, a regente do conjunto. Uma vez eu cheguei diante do conjunto dos novos convertidos, irmão Vanderleia, e vinha de uma solenidade onde eu fui representar a universidade que eu trabalhava. Cheguei lá e cheguei de carro oficial e tudo, e fui falar, e tinha uma irmãzinha no conjunto, dessas irmãs que não sabe ler. E ela se sentia muito inferior no conjunto, porque todo mundo sabia pegar o inário e ler. E ela não sabia. Aí eu disse, irmã, eu estava orando para alguém vir ajudar a regente. Precisava de alguém que segurasse o inário assim, ó. Para a regente, para ela ver. Porque a regente tem problema de vista, aquele coisa lá não serve para ela. Precisa de alguém que segure. Aí ela ficou toda importante lá. Mas naquele dia eu cheguei, o conjunto cantando. Eu era o coordenador geral do discipulado. Um grande conjunto de novos convertidos. Quando eu cheguei, aí a irmã já parou o ensaio. Vamos ouvir, o nosso coordenador chegou. Irmão Mário Sérgio, fale. Aí eu disse assim, não vou atrapalhar o ensaio. Só vou orar por vocês. Aí eu disse, queridos, a paz do Senhor. Aí aquela irmãzinha da minha frente fez assim, a paz, na hora da paz do Senhor, saiu um arroto no Senhor. Paz do Senhor, o arroto na minha cara. Bem na minha cara, de frente para mim. E naquele arroto eu discerni todo o jantar. Se tivesse um copo d'água como esse, eu tomaria. Pronto, jantei. Café com leite, cuscuz ali, com carne de sol. Tudo veio, irmão Samuel, no meu rosto, o hálito da irmã. E quando eu olhei para a irmã, aí ela arrotou a segunda vez. Aí pronto, veio a sobremesa. Veio a cuca de abacaxi com banana. Não, abacaxi com laranja, né? Que foi a moda agora desse ano. Cuca de abacaxi com laranja, né? Veio tudo na minha cara. Aí eu peguei e fiquei quieto. Mas a irmã estava perto de mim e fez assim com a irmã. Para com isso, diabo! Quando ela disse aquilo, matou a irmã. Matou. Vocês acham engraçado? É engraçado contar depois. Mas o conjunto todo ficou calado. Porque a irmãzinha estava assim, ó, com o inário. Aí ela fez assim, ó. Ela estava assim e fez assim. Baixou. Aí eu peguei, fui lá. Vem cá, irmã. Fui lá, peguei a irmã. Ela falou, só fica de cabeça baixa, é bem triste. Aí eu fui lá, peguei a irmã e fiz assim, ó. Vem cá, irmã. Vem orar comigo. Aí puxei ela aqui para o meu lado. E comecei a orar, Senhor, abençoa teus filhos, novos convertidos da tua casa, estão ensaiando para oferecer o melhor a ti. E a tua serva, que tem um papel tão importante nesse conjunto, não é? Que ajuda tanto a tua filha que rege, para que ela reconheça a importância que ela tem nessa grande obra. Aí a irmãzinha foi levantando a cabeça. Né? Eu acabei de orar, ela estava feliz de novo, fico feliz. Né? Aí pegou o inário e foi lá segurar o inário outra vez. Você sabia? Eu estou partindo para o extremo, preste bem atenção, eu estou partindo para o extremo, não é para fazer um show de comédia, é para você entender que a gente precisa aprender a conviver com o defeito dos irmãos. Sabe por quê? Porque os irmãos também aprendem a conviver com o nosso defeito. Você já pensou nisso? Você já pensou que os irmãos têm defeito, mas a gente tem também? Tem. Às vezes eu fico ouvindo as coisas que eu falo aqui, eu digo, Jesus amado. Né? Mas é verdade. Nós temos irmãos que têm defeito, mas a gente tem. Então a gente precisa aprender a conviver com os defeitos dos irmãos. Teve uma irmã aqui, ó, vou dizer quem foi, tá ali ela, irmã Nilza. E quando disse que vinha aqui para a igreja, disseram para ela assim, não vá não, só tem gente besta naquela igreja. Não foi? Só tem gente besta, ninguém vai lhe abraçar, ninguém vai querer nada com a senhora. Foi isso que fizeram com a senhora aqui, irmã Nilza? Se a senhora tivesse dado ouvido ao Satanás, não estaria aqui hoje. Mas está aqui, irmã, querida por todos nós, né? Adotada pelas irmãs ali, tudinho. Vocês querem que a irmã Nilza saia daí do conjunto? Não. É uma peça muito importante, assim como todas as demais. Tem defeito? Tem, mas nós também temos defeito. Não é? É uma lição que o Evangelho nos dá, irmãos. Aprender a conviver com as falhas.
eu vou falar mais duas coisas. Eu termino. Primeiro, é exercitar a restituição e o perdão. Né, irmão? É difícil perdoar, né? Meu Jesus, quem leva um murro na cara é difícil, você chegar lá e perdoar. Mas o Evangelho nos ensina a perdoar. Porque Jesus nos perdoa. O exemplo é Jesus. Quantas vezes a gente, no sentido, isso não é possível teologicamente falando. Mas você imagina quantas vezes a gente não deu murros no Evangelho? Quantos de nós aqui já blasfemaram contra Deus? Né? O irmão foi pregar no lugar, o irmão veio chorando e disse: pastor, tem salvação para mim? Eu disse: claro que tem. Claro que tem salvação para você. Jesus está aqui. Ele disse: porque em outro momento eu fiz um cigarro com a página da Bíblia e fumei, zombando de Cristo. Eu disse: mas Jesus é tão bom que Ele lhe deu a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Agora, Jesus perdoa a gente. Aí eu vou, como é a lição do Evangelho, eu vou fazer essas comparações. Por exemplo, Jesus nos tolera, a gente tolera o irmão. Jesus nos aceita com as nossas falhas, a gente está aceitando a falha do irmão. Jesus nos perdoa, a gente está perdoando os irmãos. A gente está conseguindo conviver sem perdão? Irmão, eu vou falar para você. Se tem alguma coisa, tem coisas que não voltam atrás. Por exemplo, a gente perdoa, tem situações que a gente perdoa na vida. Vocês que têm mais experiência de vida que eu sabem disso. E nunca mais volta a ser a mesma coisa. O relacionamento, tem relacionamentos que não voltam mais a ser como era antes, embora haja o perdão. Porque com o perdão vem certas cautelas, não é? Ou seja, o que eu fiz de errado, a brecha que eu abri antes para levar o murro, eu não vou abrir mais. Mas eu perdoei, eu tenho paz no coração. Diante de Deus, Deus sabe que eu perdoei. Eu não vou agir de hipocrisia para dizer aos irmãos: perdoe e dê a cara de novo para levar o túmulo. Quem é que quer dar a cara aqui para apanhar de novo? Não é, irmãos? Agora é o seguinte, libere o perdão. Libere o perdão. Eu vou dizer por quê? Porque Jesus está voltando. E a gente canta: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Só há coração quebrantado. A gente não canta isso, não é? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. A gente não canta isso? Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. A gente canta, não é? Agora a gente precisa guardar essa lição para a nossa vida. E para terminar, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer: nós precisamos compreender que uma pessoa convertida é uma pessoa, irmãos, que se torna uma pessoa útil nas mãos do Senhor Jesus. Ela reconhece uma pessoa quando se converte, ela reconhece a sua utilidade. Uma vez a gente era líder discipulado, eu e Thaisa, a gente cuidava do discipulado no lugar, éramos os coordenadores gerais. Mas a gente um dia se preocupou, não foi? Porque aconteceu um fenômeno interessante no discipulado. E agora eu termino, fechei até a minha Bíblia. Aconteceu um fenômeno interessante no discipulado, que era assim, as pessoas só permaneciam na igreja enquanto estavam no discipulado. Quando a gente passava para outro departamento, as pessoas se desviavam, não ficavam mais na igreja. Aí eu fui falar com o meu pastor, deste tamanho, mas tinha a hora, estatura do Senhor, mas tinha a hora que quando falava, ficava gigante. Daí eu disse assim: pastor, está acontecendo isso no discipulado. Aí ele disse assim: Mário, quantas revistas a gente tem no discipulado? Aí eu disse: tem a 1, a 2 e a 3. Ele disse: pronto, porque a 3 a gente escreveu lá, não foi? Ele disse: escreva a 4ª lição. Chegou a hora de escrever a 4ª. Aí eu disse: pastor, não me tenha por filho de Belial, mas quantas lições a gente vai precisar escrever? E esse povo não vai dar fruto nunca? Vão passar a vida no discipulado ali com a gente, sendo carregado no nosso colo o resto da vida. Eles precisam dar fruto. Gustavo voltou para Jesus, ele precisa voltar a tocar aquela bateria urgente. Não é verdade, irmãos? Ele precisa dar fruto. Agora, e o que é que eu vou fazer? Aí o pastor disse assim: então vá orar. Eu acho que ele perdeu a paciência comigo. Vá orar. Aí eu fui orar. E Deus falou comigo. Sabe o que estava faltando dizer no discipulado?
E estava faltando uma coisinha simples, irmão Simone, que é um dos princípios da educação. Você hoje está sendo servido. Mas sabe por que nós somos servidos por um tempo? Para a gente aprender a servir. Vocês hoje estão sendo cuidados. Vocês vêm à igreja, tem as pessoas que cuidam. Se você faltar, tem as pessoas que lidam. Tem as pessoas que vão visitar na casa. Mas vai chegar um momento que você vai fazer isso com outra pessoa. É assim, irmão, quem é alcançado pelo Evangelho tem o desejo de servir a Deus. Nunca alimente o seu coração o que umas pessoas incrédulas que não conhecem a Bíblia andam falando por aí. Anda dizendo assim, às vezes a gente separa um obreiro, aqui nessa igreja não aconteceu. Mas eu lá no discipulado, a gente tinha que assinar a declaração do discipulado, para a pessoa ser ordenada. Chegaram alguns lá, Dilson, que eu dizia assim, quando chegavam para mim, eu dizia, você está feliz que você foi separado do presbitério? Eu não. Eu vou ao presbitério que meu pastor mandou, mas eu nem queria. Aí eu disse, então, querido, seus problemas acabaram. Eu não vou lhe constranger a esse ponto. Volte para a sua igreja e diga ao seu pastor que você não quer ser presbítero. Pronto, ninguém vai lhe obrigar a ser. Daí teve um, aí o povo se arrependia na minha frente. Não, pastor, não era bem isso que eu queria dizer, é que eu queria ser humilde e tal. Mas teve um que se levantou e disse, não, muito obrigado, pode ficar até com papel e sair. Não era convertido. Não foi alcançado pelo Evangelho. Irmãos amados, eu estou falando isso porque eu tenho segurança, olhando para vocês de frente, eu não identifico um aqui que não tenha desejo de servir, que não tenha desejo de somar, que não se incomode às vezes porque não está somando. Por que eu não estou tendo vontade? Por que eu estou perdendo o desejo de servir? Pessoas aqui já chegaram dizendo isso para mim. Por que eu estou perdendo o desejo? O que é que tem de errado? O que é que eu preciso fazer? Né, irmãos? Eu estou dizendo isso para você não deixar isso tomar conta do seu coração. Você já viu agora o tempo mais frio, dá vontade de ficar na cama mais um tempo, tá? Dá, irmão, dá vontade de ficar. Domingo na escola dominical, ô tortura, Jesus. Tá lá, irmão Luciano, vai olhar para a gente, o que vocês aprenderam hoje? Né? A gente vai ter que responder. Se não responder, sapato. Né? Não é assim. Da serva de Deus. Né? Eu não vou para a escola dominical, irmão. Você está fazendo para Jesus, irmão. Nós fomos alcançados pelo Evangelho. Não perca o desejo de servir. Isso é uma coisa santa. Isso é uma coisa que o Evangelho coloca em nosso coração. Você imagina sentar nessas cadeiras, é ou não é uma honra? É uma honra, irmãos. Sentar num círculo de oração como esse é ou não é uma honra? É uma honra. Não é verdade, irmão? Diga aí a Deus, pegar o violão da igreja com a consciência limpa e tocar, meu irmão, com liberdade, chegar ali. É ou não é uma honra? É uma honra. Dar glória a Deus, irmão. Dar glória a Deus não é para qualquer pessoa, não. Tem pessoa que não consegue abrir a boca e dizer um amém, porque o coração está tão tomado pelo pecado. Não é? Está tão oprimido pelo Satanás que não consegue abrir a boca para dizer um amém. Mas nós fomos alcançados pelo Evangelho. E o nosso coração está livre, irmão. Nós fomos libertos. Agora a gente abre a boca e a gente dá glória a Deus, aleluia. Não é? Está fazendo frio. Mas eu vou tomar aquele banho que muitos não gostam de tomar, quente. E vou para a escola dominical, que eu estou fazendo para Jesus. Vou tocar, vou cantar no círculo de oração. Vou botar meu terno e minha gravata e vou servir a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eu fui alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. E se algum dia Jesus usar alguém para lhe exortar, para eu terminar, não fique com raiva. Irmão Samuel pregou isso aqui sábado, não foi? Às vezes a gente é chamado a atenção pelo nosso líder e a gente não gosta. Mas depois a gente vê que é o que foi o melhor. Domingo Deus usou o irmão Iremar para falar com o servo de Deus que estava ali. Seu lugar não é aí, seu lugar é aqui. Se for uma pessoa que não tinha Jesus, depois eu liguei para ele. Aí eu disse assim, como é que você está? Ele disse assim, ô pastor, depois de ter levado uma surra de Jesus na frente da igreja, não me resta fazer outra coisa, senão botar meu terno e minha gravata e sentar no meu lugar. Sabe o que é isso, irmão? É coisa de quem foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo.
Quem foi alcançado pelo Evangelho tem o desejo de servir. Sirva, dê glória a Deus, aleluia. Seja um crente feliz, tem alegria de ir para a sua igreja. Né, irmão? Tem alegria de ir para a minha igreja. Não é? Teve um exemplo de uma pessoa que não é muito convertida, aqui não tem isso. Mas tem igreja aí, Grace, que quando eu ia pregar, aí fazia fila na secretaria. Dê minha carta, que eu vou para outra igreja, que esse pastor é muito grosso. Bando de desconvertido. Aqui eu posso pregar com liberdade, dizer assim, se arrependa, meu irmão. Se arrependa dos seus pecados. Eu digo isso de cabeça erguida nesse lugar, porque é um lugar de crente, meu irmão. De pessoas que amam servir a Jesus Cristo. Esteja pronto para servir. Deus nos abençoe e nos dê outra oportunidade de estar na sua casa, em nome de Jesus.